Imagina você ter 12 anos e de repente o mundo inteiro começar a te chamar de pai. Não é filme. Isso aconteceu de verdade. E o final dessa história muda tudo. Em 2009, um garoto chamado Alfie Patton virou manchete no mundo inteiro. Ele tinha rosto de criança, jeito de criança, mas estava sendo apresentado como o pai mais jovem do mundo. A história começou quando uma adolescente de 15 anos afirmou que estava grávida dele. E o mais impressionante não foi só a notícia, foi que ele acreditou. Sim, ele assumiu aquilo como verdade. De repente, a vida dele virou de cabeça para baixo. Jornais, entrevistas, câmeras. Todo mundo queria falar com aquele menino de 12 anos que estava prestes a se tornar pai. E no meio de tudo isso, ele dizia que queria ser um bom pai, que iria cuidar da filha, que estava pronto. Mas para pensar, como um garoto de 12 anos consegue entender o peso de uma responsabilidade dessas? Enquanto o mundo discutia, julgava e compartilhava a história, ele estava ali, vivendo aquilo como se fosse real. A família dele começou a ser criticada, chamados de irresponsáveis, acusados por pessoas que nem conheciam a realidade deles. Era pressão de todos os lados. E mesmo assim, ele continuava firme, acreditando que aquela criança era dele. Até que chegou o momento que mudaria tudo: o teste de DNA. Era só um exame, mas carregava uma verdade que ninguém estava preparado para encarar. Quando o resultado saiu, o silêncio falou mais alto que qualquer manchete. Alfie não era o pai. O verdadeiro pai era outro adolescente mais velho. Em questão de segundos, tudo desmoronou. Toda aquela história que rodou o mundo simplesmente não era real. Mas o que mais impacta não é isso. É o que aconteceu depois. Quando contaram para ele, ele não reagiu como alguém aliviado. Ele não ficou feliz. Ele chorou muito. Porque ele já tinha aceitado aquilo como parte da vida dele. Ele já tinha criado um sentimento real por algo que, na prática, nunca foi dele. Imagina isso, você construir uma identidade inteira e de repente perder tudo. Ele saiu correndo, sem saber o que fazer, sem entender o que estava sentindo. Um garoto completamente perdido dentro de uma situação que nem adultos conseguem lidar direito. E enquanto o mundo simplesmente seguiu em frente, ele ficou com as consequências. Anos depois, já adulto, a vida dele não tomou um caminho fácil. Problemas com álcool, confusão com a justiça e um passado que nunca deixou ele em paz. O garoto que um dia foi conhecido no mundo inteiro simplesmente desapareceu das manchetes. E talvez o mais pesado de tudo isso seja pensar que no começo ele não mentiu. Ele só acreditou. Acreditou em algo que disseram para ele. Acreditou em uma história que parecia real. Acreditou em um papel que ele achou que precisava assumir. E no final, quem mais sofreu foi quem menos entendia o que estava acontecendo. Essa história não é só sobre um menino que quase foi pai aos 12 anos. É sobre como uma mentira, quando repetida muitas vezes, pode virar verdade na cabeça de alguém. E quando essa verdade cai, não sobra quase nada. Nem toda a história foi feita para ser esquecida.